Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa série de lives, agora 2 vezes por semana, às terças e às quintas, sempre abordando um assunto relacionado com a infância, as crianças e as brincadeiras. O quão importante essa brincadeira é para o aprendizado lá na faixa etária delas mesmo, desde o nascimento até os 6 anos de idade, e o que isso beneficia nas aprendizagens escolares e na vida futura delas. Então, todas essas lives é abordado algum assunto relacionado a isso. Se você se interessa por esse assunto, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários desse vídeo, vai ficar gravado. E hoje teremos uma participação especial. Na terça-feira eu falei sobre rotina, qual era a importância da rotina, se vocês acreditavam em rotina, se você acreditava que rotina era sempre fazer, né, todo dia a mesma coisa. E foi bem bacana, tive vários comentários e eu decidi estender um pouquinho esse assunto que eu acredito que é muito importante para as crianças desde o nascimento. E aí a gente vai falar um pouquinho, porque hoje eu tenho essa convidada especial, a psicóloga Beatriz Barreri. Ela já chegou aqui e a gente vai trocar essa ideia, ela vai falar da visão dela de psicóloga, eu vou colocar as brincadeiras interessantes para cada faixa etária. E bora lá, vamos chamá-la. Beatriz Barreri, vamos lá. Oi, Boa noite! boa noite. Seja bem-vinda também ao meu Gata. canal. Agora eu falo meu canal, meu Ai, você Insta, tá agora tão é tudo. chique. Imagina, eu só quero distribuir esse nosso conhecimento para cada vez mais pessoas, para ajudar a formação, o desenvolvimento dessas crianças e ajudar nesse buraco motor, né, que teve. Eles pararam tanto tempo com esse movimento. Então, tô aí com tudo para ajudar as famílias e até professoras. Tem bastante professora me procurando com bastante dúvidas. Tô aqui para ajudar a Ai, que todas. ótimo. Bem-vindo então, Bia. Mas eu acho que você já tá fazendo isso, porque eu tenho visto e você tá fazendo bastante coisa. Eu acho que é legal que tá um canal que é pra todo mundo. Então, Não é específico pra profissional ou só pra pais, tá pra todo mundo. Tá ótimo. exato. Então, cada dia eu abordo um assunto diferente, né? E esse Isso. assunto a gente já tinha falado, nós tínhamos feito uma live, gente, A há gente mais ou tava menos devendo já. um mês e meio atrás, e tínhamos falado que a gente ia fazer essa live. E tá aí, o promessa é dívida, estamos aqui. É, a gente tava devendo, mas agora estamos aqui pra falar da tão temida rotina. Tão temida e tão importante. Vamos lá, Bia, pode iniciar, a gente vai se Como o complementando. pessoal com medo da rotina? Porque rotina remete a algo engessado. Por isso que todo mundo tem Exatamente. medo. Por isso que uma das perguntas que eu fiz na terça-feira foi: você acredita ou você acha que a rotina é fazer todo dia a mesma coisa? Que é esse engessado. E teve gente que falou que sim. Teve gente que falou que não, né? Mas teve gente que falou sim, é todo dia a mesma coisa. Mas sabe que as pessoas acham realmente que é assim e que ela tem que ser eterna e que nunca tem que mudar. É o Então, e não problema. é. Ninguém consegue sustentar A por gente vê tanto isso. tempo a mesma coisa. Se a nossa vida muda tanto, como que a gente vai manter uma rotina engessada por anos? Se está engessada por anos, alguma coisa está acontecendo. Então, dá para perceber bastante. Eu sempre tento exemplificar com bebês, com crianças e com adultos, né? Como que é, porque a nossa vida é muito. A vida das idades diferentes, mas tem coisas parecidas. Então, lá no bebê, quando é bem pequenininho, depende das fases de aprendizagem, dos marcos de desenvolvimento motor, dos saltos de aprendizagem.
E a rotina vai mudando, o sono vai mudando, a alimentação vai mudando. Então, quando é lá de 0 a 3 meses, a criança, né, e a mãe tá no puerpério, a criança demanda mais dessa mãe, desse pai, desses cuidados, ela tem um sono menor, uma necessidade de alimentação mais curtinha e regulada. Depois essa rotina muda. Isso vai espaçando. E aí, desde lá do bebezinho, eu acredito que a brincadeira deve existir. Eu falei na terça-feira, mas essa brincadeira, esse estímulo do bebezinho deve ser dosado, porque excesso de estímulo causa um estresse no bebê. Mas quando essa criança cresce, essa rotina muda, as necessidades mudam, mas a rotina permanece. Isso pode ser mudado, pode ser adequado, mas a previsibilidade é muito importante. Vamos lá. Muito. Quem não. Para um ansioso, tudo que é programado é muito melhor, porque a gente precisa controlar tudo. Então, assim, lógico que é algo patológico que a gente precisa controlar. Mas imagina para uma criança, dela acordar, dela fazer as coisas, ela não entender o que ela está fazendo. O que ela precisa fazer. Como ela vai precisar fazer. Que horas que eu vou para a escola? Ninguém me conta. Então, a rotina acontece na escola. Quem é professor que está aí assistindo a gente pode falar. Isso acontece na escola e a gente também pode fazer em casa. Então, Deve. desde criança, adolescente, adulto, rotina é para todo mundo. Quando eu faço muita rotina com todas as faixas etárias dos meus pacientes. Quem é meu paciente sabe, faço com todos. Maioria, né? Tem alguns que não precisa porque já tem uma rotina bem estabelecida. Mas quem tem muita dificuldade, eu sempre faço. Rotina com criança, maiorzinha, vai 5, 6 anos, eu chamo a família no consultório. Todo mundo. Porque a rotina vai mexer com a casa toda. Rotina da família. Então todo mundo faz junto a rotina. Eu nunca passo só com a criança ou com a mãe. Então, sei, ou com o pai. A família junto, a gente conversa, todo mundo opina, todo mundo coloca. A criança tem que participar. Então, todo mundo vai fazer junto a rotina e a gente vai organizar. Todos de acordo, óbvio. Sim, ui. Isso é importante dizer também que o que cabe para uma casa pode não encaixar na outra. Uhum. Essa questão de rotina, ela é individual, porque cada família tem necessidade diferente. Cada família tem um hábito, tem uma maneira de conduzir. Tem família que janta, tem família que não janta. Tem família que faz um. Tem criança que estuda de manhã, tem criança que estuda à tarde, tem criança que é no integral. Tem, os dois pais trabalham, às vezes um fica em casa, a gente não dá. São pessoas diferentes. Como que a gente vai fazer a mesma rotina? É algo totalmente personalizável. Exatamente. E é legal você dar esses exemplos para as professoras e todo mundo que estiver aí, pai, mãe, pacientes, tudo, entenderem que tá tudo bem. Cada um tem uma necessidade, não é porque ai, uma família não. Ai, a minha família não tem o costume de jantar e só tem o costume de lanchar. Ai, mas a outra família tem o costume de jantar. Tá tudo bem. As duas coisas estão tudo bem. Se está funcionando na sua casa, se vocês todos dentro da sua casa, é assim que vocês gostam, é isso que vai encaixar na rotina. O ideal é ter um momento de cada coisa e não sempre a mesma coisa. Que eu falei na terça-feira também. Imagina você comer a mesma comida todo dia, Nossa, né? ninguém Isso aguenta. seria, isso seria a mesma coisa todo dia. Nosso corpo precisa de muitos nutrientes, então a gente precisa variar esse tipo de comida. Mas o horário da refeição que deve ser mantido. Um pouquinho antes ou um pouquinho depois, eu acho que também é ok, né? Mas esse horário deve ser mantido. Com relação à brincadeira, que eu acredito que é tão importante. Tem que Mesmo ser colocado criança, na rotina, gente. exatamente. Mesmo a criança de integral, a criança de semi,
A criança do que fica o dia inteiro na escola, ela também tem o momento da brincadeira, né? E que esse momento da brincadeira não seja de telas, que eu também adoro falar sobre isso. Teve uma live especialmente para o uso de telas, o quanto não é benéfico, mas que a tela está aí para ajudar a gente, ainda mais em 2021 que estamos, né? Manteve o contato com tantos colegas e professores em 2020, então a tecnologia está aí para nos ajudar e não para nos não para a gente colocar debaixo do braço e falar, é só isso que eu uso, né? Então, assim, quando for o momento da brincadeira, deixa a tela um pouquinho de lado, ainda mais dos adultos. A hora de brincar com a criança é a hora de estar focado 100% nela. Deixa as telas de lado. Sabe que quando, às vezes, eu fazia rotina com alguns pacientes, algumas famílias, então eu colocava assim, momento de lazer. Ah, mas no momento de lazer eu vou poder fazer tal coisa. Eu falava, gente, momento de lazer. É o momento de vocês fazerem alguma coisa juntos. Se vocês estiverem no celular, vocês vão estar juntos? Não. E Não, cada um né? vai estar no Não, celular. exato, cada um vai estar no celular, a atenção vai estar focada em outra coisa. E que muitas famílias me procuram também é que nesse momento de lazer não sabem o que fazer. Não sabe como brincar com a criança. Não sabe o Não que tem estimular. repertório, né? Exato. Então, é isso que eu também estou fazendo e ajudando muito, né? Minhas redes sociais estão aí, sempre tem dicas práticas, eu coloco nas lives, coloco em vídeos pequenos também as dicas práticas para usar pouco ou nenhum material para esses momentos de lazer. A criança não precisa só de brinquedos de marca e brinquedos comprados prontos, que a gente só abre a caixa. Não precisa só disso. Um ser humano, para desenvolver a criatividade, ele precisa criar. Então, a questão da tela, que só recebe informação, a questão de um brinquedo pronto, que já vem pronto, ele não precisa criar para construir esse brinquedo, para montar esse brinquedo, só está desenvolvendo um tipo de atenção. Atenção que se você espera e está lá pronto, você recebe, né? Isso também precisa ser criado. Então, brinquedos que já são prontos, que dá para criar muito, é, por exemplo, o Lego, que dá para criar Nossa, o Lego é várias fantástico. formas. Fantástico, dá para criar várias formas a partir do que já tem pronto. Outro brinquedo muito conhecido, mas que também precisa ser direcionado, professoras adoram, eu também adoro, mas precisa ser mais direcionado, o uso da massinha. Se você só der a massinha para a criança vai amassar, ela vai ter essa exploração sensorial, essa exploração motora e até desenvolver a questão da motricidade fina, mas não pode ser só isso, porque se você só entrega uma coisa para a criança não vai ter o direcionamento do produzir. Então, o adulto tem que ser aquele que estimula, que fala assim, que tal a gente fazer uma bolinha? Que tal a partir dessa bolinha, vamos pegar outra bolinha, fazer uma minhoquinha. Se a gente colocar a bolinha em cima dessa minhoquinha, a gente já vai estar construindo um corpo, cabeça e tronco. Então, o adulto precisa ser o mediador dessa brincadeira e não apenas entregar. Então, nesse momento de lazer dessa rotina, ele precisa ter na rotina o que cada dia e cada momento tem que ser estimulado. Na psicomotricidade, tem 7 capacidades para serem desenvolvidas na criança. Olha quanta coisa, e dentro delas tem um montão de brincadeira. Então, tem muita coisa para ser desenvolvida da criança e ser explorada a partir dela, para ela ser a protagonista desse aprendizado. E não só. Sabe que às vezes eu ouço de alguns pais assim, ah, mas é tão caro o brinquedo educativo. Gente, uma Tupperware e uma colher de pau e uma massinha Faz tanta coisa. já é um. Nossa! Eu A dou um gente não exemplo. precisa. Eu dou esse exemplo. Eu já dei esse exemplo, acho que em umas 2 lives. E eu vou dar mais, porque tem mais gente entrando aqui. Gente, quem tá entrando, aperta um pouquinho o coração se vocês se tiverem fazendo sentido para vocês, porque daí o Instagram entrega para mais gente, eu ajudo mais gente.
uma folha de papel. O que uma folha de papel consegue desenvolver? Então eu falo assim, pega uma folha de papel com uma criança e não pega lápis, porque é muito simples você fazer um desenho. Eu sempre gosto de sair do papel, de sair da cadeira, de sair dessa posição sentada. Pega essa folha de papel e a partir do que a criança fala, você indaga, você brinca com a criança. O que que a gente vai fazer com essa folha de papel? A criança certamente vai falar pintar, desenhar. Aí você vai falar, mas a gente não tem lápis, giz de cera, canetinha, a gente não tem nada. O que que essa folha de papel pode ser? Gente, essa folha de papel, você pode dar o start para essa criança e depois ela cria muita coisa. Essa folha de Nossa. papel pode ser um chapéu, essa folha de papel pode ser um passarinho, e você pegar a folha de papel e voar. Essa folha de papel você pode dobrar e fazer um avião. Essa folha de papel pode amassar e virar uma bolinha. Essa folha de papel tem milhares de coisas para essa criança criar e deixa ela criar. Ela pode colocar no chão e pisar em cima antes de ser a bolinha. A bolinha acho que é o produto final, né? Mas eu quis dar vários exemplos para vocês verem o que só uma folha de papel a gente Nossa, não tem precisa. muita coisa. A gente não precisa de brinquedo educativo, só brinquedo educativo. O brinquedo educativo tá aí para ajudar a gente. Brinquedo Fisher Price também tá aí, Mas ele né? não é o único. Exato. E não pode ser, porque esses Não. brinquedos estão prontos, mesmo que o educativo seja estudado para auxiliar, né, nesse desenvolvimento, e eles auxiliam. Eu adoro brinquedo educativo, Eles são ótimos. Mas mas não é o único. não é só, né? Só uma folha de papel consegue desenvolver muitas habilidades na criança. Aqui eu vou falar sobre habilidades em uma outra live, aqui a live é de rotina. A gente só está E incluindo uma. sabe, o momento de lazer, ele é difícil até quando a gente faz rotina com adulto. O que eu vou fazer? Às vezes eu falo, você não vai colocar lazer na sua rotina? Mas o que eu vou fazer? Eu preciso fazer. Você vai fazer o que você quiser. Quando pergunta para um Então, adulto, pode concluir, desculpa. não, o adulto, ele tem a dificuldade de introduzir o lazer na sua rotina e ele também tem dificuldade de conduzir o lazer na rotina do filho. O que eu ia perguntar é que quando pergunta para um adulto, qual é o seu hobby? Muito Pouquíssimos difícil. sabem responder. Gente, o meu pai não sabe responder. Eu pergunto para ele, o que que você gosta de fazer? Aí ele fala, eu gosto de dirigir. Ele é motorista, né? Ele é taxista. Eliana, eu Nossa, eu gosto de amo dirigir. dirigir. Ele gosta de dirigir. Falei, tá, pai, e pra você, assim, ó, o que que você gosta? Não sei, alguma habilidade manual, alguma. Aí ele falou, ah, Ana, algum esporte, né? Ele falou, ah, eu gostava muito de jogar tênis, mas o meu joelho dói agora. Aí eu falo, tá, então vamos procurar um esporte ou uma terapia, né? Uma fisioterapia para melhorar esse joelho, para você voltar a jogar o que você gosta. Ele, ah, sabe, e também porque tem todo um histórico, né? Mas Sim, é difícil as pessoas acharem uma coisa que gostam. Eu mesma fui uma que por muitos anos eu não sabia qual era o meu hobby. Sempre gostei muito de esporte, mas não era só isso, sabe? A gente tem que ir sempre em busca de alguma coisa e hoje eu me achei nas plantinhas, na jardinagem, que eu tô adorando fazer, sabe? Que eu me descobri por uma necessidade de ajudar minha mãe. Falei, caraca, que legal. Nossa, perco não, ganho muito tempo. muito tempo. E assim, infelizmente isso não tá numa rotina pra mim. Ainda. Rotina é difícil, gente. É difícil. É difícil porque a gente não consegue às vezes se desligar das nossas obrigações. Exatamente, aí tá em Gente, prioridades, né? não, e por favor, não achem que a minha rotina é perfeita, De- porque eu faço rotina com os meus pacientes. Não é. Eu tenho dificuldade, sim. A minha rotina ela é feita e refeita milhares de vezes. E isso acontece porque lembra lá que a gente falou, ela não é engessada. Então tem época que eu consigo seguir uma rotina, tem época que eu não consigo, mas eu tento não desistir. Sim, Já usei inúmeras ferramentas para me ajudar. Hoje eu tô com uma ferramenta que me ajuda muito mais diante das minhas necessidades.
Então eu tenho que unir duas agendas e elas têm sincronia e assim eu consigo me organizar melhor. Mas tem gente que gosta de fazer, de colocar no papel. Eu, Tem gente que gosta de colocar num quadro branco, que inclusive eu indico para as crianças. nossa, Eu faço com os meus pacientes, a gente monta a rotina com a família. Depois, no outro atendimento, a gente monta um cartaz, algo colorido. Se a criança não lê, a gente põe desenho. Se a criança lê, a gente escreve. A criança vai criar aquilo, ela vai colocar no quarto dela, ela vai colocar na geladeira. Onde achar melhor, onde a família achar melhor. Então, a gente deixa ali, a criança olhar o que ela tem que fazer. Outro benefício da rotina, a gente trabalha com tempo, a gente trabalha com hora, a gente mostra como vê a hora, a gente vai trabalhando os números. Quanta coisa engloba quando a gente faz a rotina com uma criança? exato, e isso vai beneficiar nas aprendizagens escolares. É isso que eu também falo muito, o que a brincadeira também auxilia nas aprendizagens escolares. Não é apenas o brincar pelo brincar, não é a rotina pela rotina. A criança vai levar para o futuro dela. Outra coisa que a gente pode colocar na rotina são as tarefas. As crianças têm, eu acho que você pode até falar disso em alguma live, eu não sei se você já falou, mas as tarefas que as crianças podem fazer em cada idade, Cada idade, a isso, gente, exato. a gente pode introduzir e a gente pode colocar nas rotinas. Então, desculpa, que eu falo às vezes para as mães. Mostra para a criança ela colocar ração para o cachorro. É responsabilidade, é uma tarefa dela. E eles adoram. Vai lá, ajuda. Inúmeras tarefas e na rotina, o pai ou a mãe tem que estar lhe orientando, ajudando a fazer. A criança pode ser que ela não consiga, ela não vai. Você aprendeu a pendurar roupa sozinha? Não. Como que a criança Essas aprendem algo sozinha? Você tem que orientar. demonstrar, as crianças aprendem muito imitando. Eu brinco, Escovar o tem uma, dente. o que eu desenvolvo muito, né? Desde a educação psicomotora que eu dou na escola, até na terapia, nas clínicas, não é o fazer pelo fazer. Se eu virar para a criança e falar, vai lá, sobe a escada, vai lá, anda na linha, vai lá, pega o pregador e abre o pregador, porque vai se fazer bem para a sua coordenação motora fina. Não é assim que a criança aprende. A criança aprende através do lúdico e sendo protagonista dessa história. Então eu sempre falo para contar uma história. Então, nessa questão, você falou do pendurar roupa, eu lembrei. Porque o pendurar roupa é complexo, gente. Se vocês pensarem em cada etapa, é muito complexo. Você pegar a roupa, esticar a roupa, pendurar a roupa e ter que segurar com uma mão para outra mão pegar o pregador e pregar o pregador, porque se você soltar a roupa cai. Você, Uhum. você adulto consegue imaginar a complexidade dessa tarefa para uma É criança? muito. Ela vai aprender esse passo a passo sozinha? Ou vai ser mais fácil você orientar? Que tal a gente primeiro pegar a roupa e esticar a roupinha assim, ó, né? Pega na costura. Agora você vai colocar a roupa em cima do fio, que é o varal. Segura com uma mão, segura lá grosseiramente com uma mão. E com a outra mão você coloca um pregador, depois você vai lá e coloca com outro pregador. Porque a criança ainda não tem o planejamento motor. Então vocês adultos Ou têm você que segura a roupa e só pede para ela colocar o pregador, ela já vai estar participando e dessa ação, disso, ela já vai começar a ver. exato. Dependendo da idade, né? Com os menorzinhos eu digo com Segurar o cestinho do pregador. essa participação, a criança se sente tão. Eu esqueci a palavra porque eu estou esquecendo quase todas as palavras da minha vida, mas ela se sente parte dessa Pertencente, né? família. Pertencente, obrigada. Ela se sente pertencente disso, do contexto da família. Não, e aí tem mãe que fala, eu não dou conta de tudo, também já escutei isso, mas mães, vocês não têm que dar conta de tudo mesmo. Todas as pessoas que moram na sua casa precisam fazer parte.
E essa é a rotina, é instruir as crianças a cada idade o que elas são capazes de fazer. As crianças são capazes de fazer coisas que a gente quase nem imagina. Por que que eu sempre procuro fazer a rotina com a família? Por conta disso. Para todo mundo sentir que aquilo também é dele. Então é uma rotina da família. Às vezes as crianças falam assim: ah, mas aí eu vou colocar a ração do cachorro, por exemplo, e o meu pai? O que que o papai vai fazer? Qual que é a tarefa que o papai vai fazer? Todo mundo terminou de jantar. Qual que é a tarefa de cada um depois da janta? E Gente, isso você fica quer pior, mais? né? E essas tarefas vocês podem colocar de tudo. Gente, quer mais do que vassourinha pequena que vende na feira? Nós Pra temos uma criança criança. fazer junto. Pra criança fazer junto. Eu tenho um vídeo da Elisa pegando um pano de prato. A Elisa é minha filha, tá, gente? Pegando um pano de prato e a gente, não, onde você vai, Elisa, com esse pano de prato? E ela começou a limpar a frente do forno. Por quê? Porque ela já Será que viu é você porque ela fazendo vê? isso. Ela tem 2 anos, pra quem não a conhece, ela tem 2 anos, ela está no meu feed, se quiser dar uma rolada lá, Super vocês vão conhecer. modelo de todos os exemplos de tudo. Mas ela, assim, partiu dela. Ela imita, 2 anos, 1, 2, 3 anos, imita muito. Com 3 para 4 já consegue, eles conseguem entender mais, né? E a gente dar mais tarefas para eles, Sim. para ela. E isso você pode colocar nas tarefas. Então, a tarefa da mamãe, a tarefa do fulano, a tarefa do papai. Blá, blá, blá. Você consegue colocar, eu acho super importante. Desde cedo você já vai mostrando responsabilidade, a gente vai trabalhando autonomia, a gente vai trabalhando uma porção de coisa, que é muito importante. Isso que Rotina. muitos, isso que muitos pais procuram, né? Crianças autônomas, crianças independentes. Para quando, gente, com 5 anos, a criança ainda está precisando que o pai e a mãe coloquem o tênis no pé. Isso é uma parte da independência e da maturidade da criança, né? Ela precisa. O que que em cada fase a criança consegue fazer para ser um pouquinho mais independente? E esse independente não é a criança, ai, com 10 anos vai sair de casa. Não é dessa independência que eu tô falando. É dela ser autossuficiente, dela conseguir fazer as coisas que ela precisa. Então, de colocar uma roupa, colocar um tênis. E a partir dessas coisas da casa também vai dando mais independência a ela. Fora que é super divertido para eles, que eles estão fazendo alguma coisa que o adulto faz. Então, eles super gostam, que nem a vassourinha da feira. É Dentro da super vassourinha fica clássica. A super. clássica. Eu lembrei agora da vassourinha da Não, é ótimo. clássica. Mas a Elisa não quer mais a vassourinha da feira. A Elisa quer a grande. Então. Mal Também tem. sabe ela que depois ela vai querer a vassourinha da feira. Vai ser ótimo, né? Depois ela não vai gostar muito mais de vassoura, não. Ai, que ótimo. Todos esses exemplos, então, gente, lembrando que eles são individuais. A rotina que funciona para uma casa pode ser diferente para outra. E tá tudo bem. A sua rotina pode mudar a cada semana, pode se ajustar a cada semana e também está tudo bem, tá? Gente, não entre em neura por conta de rotina. Não deu certo, faz de novo. Tá difícil de fazer sozinho, procura alguém. Procura gente, tá com dúvida, manda mensagem. O que eu posso fazer? Não se martirizem porque a rotina não deu certo. Não é fácil muitas vezes. Colocar hábitos na nossa vida não é de um dia para o outro. Tudo isso acontece. Gente, que é mais do que um exemplo. Eu luto com rotina toda. Rotina para mim é um leão por dia, porque eu sempre mudo, sempre tá mudando. Não, eu sempre tenho que alterar um monte de coisa. Agenda, ter agenda de consultório é muito difícil, porque a cada semana tem um, né?
tem um O esquema. paciente muda de Alguns meses horário. atrás, eu e meu marido estava fazendo atividade física à noite. Hoje não conseguimos mais. Aliás, só ele pode conseguir. Eu já não consigo mais, porque eu paro de atender 9, 10 horas da noite. Então, tudo muda e tá tudo certo. Ninguém precisa brigar consigo mesmo porque não deu certo a rotina. Exato. E tudo se ajusta. E aí, você Tudo. falou do exercício físico, eu vou falar, né? Porque é da minha área também e eu preciso. Se, é, se na rotina não está mais encaixando, se você está cansada, dê uma pausa, mas não pare. Então, a pausa é apenas uma pausa, não é para sempre. O exercício físico, aí pode ser um lazer para o adulto, né? Tem vários tipos de exercícios, desde a dança, a academia, o crossfit, a luta, tem Natação, tudo. pilates, yoga, natação, mas é importante e faz parte, tem que fazer parte dessa rotina o exercício físico, porque vai beneficiar músculos, articulações, tendões, intestino, sangue, cérebro, atenção. Então, o sono, eu não estou muito atento, tenho que fazer uma reunião, não consigo ter atenção. Pode ser falta de atividade física. O meu sono não tá legal, tô tendo insônia, né? Tô agitado. Pode ser falta de atividade física. Então, atividade física é como comer bem. Comer bem é muito bom. Atividade física também é muito bom. E a gente precisa sempre se observar, que nem a rotina da atividade física. Eu, por exemplo, para mim fazer atividade física à noite é difícil, porque eu fico tão com a adrenalina tão que eu não durmo logo. Eu tenho dificuldade para dormir. Para mim, de manhã, meu dia é maravilhoso. Então, se observa. Isso. Você tem que olhar para você. A Ana pode ser que faça atividade física à noite e tá tudo certo. Eu já não. Você vê como as nossas rotinas podem ser Sim, diferentes. e tá tudo bem. Porque nós E somos tá tudo seres. Tá tudo bem. O que é bem. importante é você se observar, né? Tentar fazer essa rotina. Se não conseguir sozinho, procure a nós, Beatriz Barreri, Estamos psicóloga. super à disposição. Auxilia muito, ela é ótima, não é à toa que é minha amiga, indico para muita gente. É, não conseguiu fazer sozinho, procura ajuda profissional. Mas eu não sei do que brincar com meu filho e com a minha filha. Procura ajuda profissional. Por Nós favor. estudamos para isso. É, 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 eu falei também em uma live que para muita gente falar de brincadeira parece fácil, né? Vai brincar. Mas não é simples, não é fácil. Deixar um monte de brinquedo jogado, a criança não tá brincando. A criança não tá se desenvolvendo do jeito que eu acredito, de um jeito global que essa criança pode se desenvolver. E a criança pode se desenvolver de uma maneira íntegra, né? Porque imagina um monte de brinquedo de um monte de assunto, o adulto fala, não, tá lá no quartinho dela brincando. E não exatamente, entendeu? Essa brincadeira precisa ter um direcionamento. Não precisa ser de 100% do seu tempo, mas ela precisa de um direcionamento. Você é o adulto, você precisa dar esse estímulo para essa criança. Isso mesmo. Gente, precisa, procura ajuda. Não fica fazendo sozinho. A gente está aqui e tem tantos outros profissionais que a gente conhece também que pode ajudar de diversas maneiras. Cada um no seu quadrado, né? E a gente tudo se ajuda. Não, isso que eu falo muito. Uma equipe multidisciplinar é assim o melhor para um indivíduo. Porque não existe, eu acho que não existe, até o meu conhecimento, tá, pessoal? Uma pessoa que sabe de tudo, de todos os âmbitos, que estuda todas as capacidades do ser humano, de cérebro, de. Por isso que médico, cada um tem a sua especialidade. Existe um Quantas clínico. vezes que eu sou psicóloga e psicopedagoga. Quantas vezes que eu não te procuro? Ana, dá uma olhadinha na escrita desse paciente.
E quantas vezes eu te encaminho profissionais, pessoas que me procuram como profissional e eu falo, ó, isso não faz parte do meu estudo, do meu conhecimento, da minha especialidade. Eu vou precisar te encaminhar. E isso faz A parte gente do precisa. nosso profissionalismo também. Eu estou numa clínica que tem psicomotricidade, terapia ocupacional, musicoterapia e fisioterapia. Parece, quem não sabe, parece que tudo é a mesma coisa. Mas nós temos um trabalho complementar. Se trabalhar só, dependendo do caso, tá, gente? Se trabalhar só a fisioterapia, pode dar certo. Só que se tiver num âmbito ali que o profissional fala, ó, isso já não é da minha alçada, eu vou encaminhar. Eu já encaminhei, a gente já falou na nossa live, né, Bia, de um paciente que veio para mim e eu falei, olha, tá precisando de ajuda psicológica. Eu não posso fazer essa parte porque eu não tenho estudo para isso, né? Por isso dessa equipe multidisciplinar, o quanto é importante. Cada um no seu quadrado torna um ser humano que precisou de um estímulo, precisa de um auxílio, ele vai melhorar ainda mais. E esse paciente, ele veio para mim, a gente fez rotina, tinha um monte de dificuldades da família, fiz orientação com a família. Esse paciente teve alta semana passada, mas eu continuo com a família, continuo com orientação aos pais. E tá tudo ótimo, tá ótimo. Eu falei pra mãe, eu falei, olha, eu não preciso mais com ele, mas com vocês a gente vai precisar mais um pouquinho. Então, Tá porque bem, era uma criança que super precisava de um direcionamento, uma rotina, exatamente. ele precisava de uma rotina. Eu lembrei agora de uma mãe que veio para mim da psicomotricidade, o pacientinho tinha uma dificuldade de subir escada, ele tem 5 anos e ele subia ainda a escada com a mãozinha também. Ele tem uma síndrome, não vou expor todo o caso aqui, mas essa mãe falou: eu não sei como ajudá-lo. Tiveram 2 sessões, essa criança está subindo escada apenas com os pés, a posição bípede. Então, assim, é o estímulo certo. Se você consegue fazer isso na sua casa, tá dando certo, eu falo que tá tudo bem. Mas se você não tá conseguindo, principalmente para uma criança que está em pleno desenvolvimento, né? Para não ter nenhum buraco de aprendizagem, procura ajuda profissional. Às vezes é só um estímulo, às vezes pode Uhum. ser mais tempo, por isso que a gente também não consegue prever muito tempo, né, de terapia. Isso também é muito, muito importante colocar aqui. Mas olha que 2 exemplos legais, pessoal. 2 exemplos de estímulos que foram dados, ajustados e de alta. Então, certo. Ai, que Isso legal. mesmo. A gente precisa, vocês pedirem ajuda quando necessário e a gente, como profissional, se ajudar. Então, isso tudo é muito importante para a gente poder. É necessário encaminhar, né? É necessário encaminhar. A gente É, precisa se ajudar, fazer troca de dificuldades. Quantas vezes eu não mando mensagem para a Aninha, olha isso aqui, me ajuda, eu não sei o que eu faço. Não, calma. E ela também, o que que eu... E a gente vai se ajudando e tocando. isso é bem legal. A gente está lendo os comentários, das interações de vocês. Eu queria agradecer, tá? A gente foi conversando, mas a linha de pensamento não pode parar, né? A gente foi que foi, falando, falando, falando. Bia, se você quiser colocar mais alguma coisa, mais algum ponto importante, chegando aos minutos finais, tá bom? Acredito que acho que a gente, assim, rotina é difícil, mas não é impossível e ela é necessária e importante. Não fiquem frustrados com as dificuldades, elas vão aparecer em muitos momentos. Muitos, muitos, E muitos. aceitem as mudanças, né? Os ajustes nessa rotina para ficar ideal a família. E se precisar mudar, tá? Ai, aí ficou ideal, né? Bia, você com a sua experiência ainda melhor. Nossa, essa rotina tá ideal. Daqui algum tempo, algumas semanas, alguns meses, Ela vai precisar mudar. mudar?
ela vai mudar. E Tá tá tudo tudo bem. Eu acho que o melhor, gente, assim, quando você viu que o negócio tá difícil, você vira olha a rotina e fala assim, tá tudo bem. Vamos tentar de novo. Não vamos desistir. Não desista. é. As vidas são ajustáveis, né? A rotina diária. Eu não queria usar o nome rotina, mas o nosso dia a dia, né? É ajustável. E é muito importante. E se a rotina ficar por muito tempo igual, alguma coisa tem. Também tem alguma coisa errada. Se tem uma rotina que tá um ano seguindo do mesmo jeito, alguma coisa tá errada. Fiquem alerta. Exatamente. Fica a dica. Fica a dica. E fica o nosso contato para quem precisar nos procurar. Eu queria agradecer Estamos muito. aqui. Exato. Bia, eu queria agradecer muito, mais uma vez aceitou o meu convite Enfim. de complementar ao que eu tinha falado, tudo na terça-feira. É, eu chamei ela ontem mesmo, eu falei, olha, eu falei sobre isso, mas eu falei da minha parte, que a rotina é importante, de ter o momento da brincadeira para o desenvolvimento, e expliquei todo o desenvolvimento. Então, se você perdeu, corre lá no meu feed, que tem lá a live de terça-feira, com alguns exemplos na prática também do que colocar nesse momento de lazer ou nesse momento de brincadeira, porque é importante para a criança ter esse momento com a família, né? Esse momento de brincadeira, de interação, que é a partir da interação que a criança aprende. É, e, e chamei a Bia, falei, Bia, vamos complementar você com a sua visão de psicóloga, como é importante, como que é diferente da minha visão de psicomotricista e de profissional de educação física, e olha quanta coisa ela trouxe. Então, muito, muito, muito obrigada, só tenho a agradecer. Imagina. E precisando, estou aqui, vocês também, estamos aqui. Obrigada a todos. Caio, vou mandar um abraço assim. É a hora que eu li, eu até. A Gente, gente se obrigada por tudo. Qualquer coisa estou à disposição. Me procure no Instagram. Estou aí. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer. Tô lá. É isso Obrigada, aí. Ana, pelo convite de novo. Adoro fazer live com você. A gente tem que segurar pra gente não falar muito. É verdade. A gente fala Ah. muito. Falamos muito mais é pro bem, para ajudar cada vez mais famílias a ter uma rotina leve, uma rotina que Saudável. saudável e que desenvolva a todos, né? Que deixe leve e saudável para mãe, para pai, para filhos, para todo mundo. Obrigada novamente. Uma boa Imagina. noite a Obrigada, todos gente. e a Boa todas. noite. Até terça-feira. Terça-feira tem mais live. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo.